Bem, o vídeo de hoje vai sair um pouquinho dessa rotina de ordem paranormal, porque eu queria comentar a respeito de Brandon Sanderson, um escritor que eu particularmente estou gostando bastante da escrita dele. Estou achando interessante a forma como ele descreve o universo que ele está criando. E, bem, desde outubro do ano passado, eu comecei a acompanhar a obra dele, né? Comecei pela mais conhecida, que é O Caminho dos Reis. E atualmente eu estou no terceiro livro, né? Estou no Sacramentadora. Mas só para dar um contexto, né? Eu comecei realmente a ler os livros, mas a minha leitura era muito lenta, né? Minha progressão da minha leitura no primeiro livro, ela, ela era mais lenta e tal. Por exemplo, eu fui começar a ler o primeiro livro no final de outubro, tá ligado? Eu fui terminar o primeiro livro de Caminho dos Reis basicamente em janeiro desse ano. Em janeiro. Eu tava fazendo uma leitura com um amigo, tá ligado? Leitura em conjunto com um amigo. Então a gente lia, sei lá, no máximo 4 capítulos num dia. Isso se fosse muito, tá ligado? E era muito legal, era muito maneiro. Só que foi desgastando a minha voz, tá ligado? E foi me cansando. Até que eu comecei a ler por conta própria, né? A gente combinou de cada um ler por conta própria. E, mano, depois disso, o segundo livro é Palavras de Radiância. Eu comecei a ler, vi aqui, comecei a ler dia 21 de janeiro. E eu terminei ele recentemente, tá ligado? Tipo, deixa eu ver a data que eu terminei o livro. Dia 6 de março eu terminei oficialmente o segundo livro. Então, assim, foi um tempo de leitura bem mais rápido, né? Tipo, foi muito uma progressão muito absurda. Mas por quê? Porque no início eu tava lendo mais tranquilo, mais de boa. Tava fazendo uma leitura bem mais, como eu posso dizer, light, tá ligado? Era uma leitura mais de boa. E, de repente, mano, eu testei uma maneira de eu fazer minha leitura ser mais produtiva, talvez. Talvez não, com certeza. Eu basicamente tenho um certo problema de foco para leitura. Então, por exemplo, se eu começo a ler, eu às vezes posso até me dispersar e tal. No caso de Caminho dos Reis, em específico, está sendo uma leitura em que eu particularmente tô gostando bastante. Então isso tá me fazendo ter mais interesse, tá me fazendo ler mais do que o normal. Porque é uma história que eu tô curioso, que eu tô achando interessante. Até inclusive, né? Como eu ainda não tô em dia com os livros do Brandon, eu peço encarecidamente que não me dê spoiler. Porque eu não quero, né, perder os plots que eu sei que estão por vir. Mas assim, mano, é muito interessante assim, a leitura. E, no geral, eu comecei a testar essa nova dinâmica de leitura, que é basicamente eu leio 3 páginas do livro e após isso eu fico 3 minutos jogando alguma coisa. Algum jogo mobile, alguma coisinha só pra, sabe, ter uma pausa da leitura, pra ela não ser uma leitura direta. Porque eu já reparei que quando eu tô lendo diretamente o livro, eu vou começando a ficar cansado, tá ligado? É, é estranho isso, mas eu percebi que fazendo assim, né, intercalando entre leitura e jogatina, é mais de boa, tá ligado? Exceto a parte final do segundo livro, que a Palavras de Radiância, porque quando chegou bem próximo do fim do livro, eu tava tão interessado em terminar a história que, mano, eu parei o que eu tava jogando e só li o livro inteiro, tá ligado? Tipo, mais de 100 páginas eu li assim, tranquilamente, sem diretão, tá ligado? Mas é porque o Brandon tem muito disso, né? Já tem um padrão, pelo menos nos 2 primeiros livros. A etapa final do livro, ela é cheia de conteúdo, é cheia de acontecimento, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? E eu gosto muito de todo esse universo que ele criou. Meus amigos que me recomendaram a leitura,
Eles já estão no quarto livro, eu acho que já estão até para terminar o quarto livro, mas pelo que eu vejo, eles têm uma rotina de leitura bem mais tranquila. Eu que tenho uma rotina de leitura mais hardcore, tá ligado? Mais insana mesmo. E, mano, até porque eu quero acompanhar eles, né, pra finalmente poder falar sobre a obra como um todo, né? Eu tô gostando bastante de ler Sacramentadora também. Os três livros em si. Sacramentadora eu já tô. Mano, eu já tô bem avançado, assim. Comecei a ler domingo agora. E já li mais de 400 páginas, tá ligado? Pra mim, que não tinha esse costume de ler muito, é surpreendente, tá ligado? É, então, assim, voltando à questão da, do universo que o Brandon tem criado, eu gosto muito das descrições que ele faz dos personagens, do mundo mesmo, né? Todo o ecossistema que funciona a Caminho dos Reis. É uma história muito interessante, tá ligado? Eu gosto muito dos personagens. Por exemplo, o Kaladin, pra mim, é o meu favorito. Eu gosto muito da Sil também. Essa dupla, Kaladin e Sil, pra mim, são fantásticas. Eu gosto muito é, deles dois, por exemplo, e, por exemplo, da Shallan, tá ligado? O Adolin, particularmente, eu não sou muito fã. Eu acho o Adolin, é, sei lá, mano, me parece que é mais o Brandon querendo que o Adolin seja importante do que qualquer outra coisa nas histórias. Mas é isso, assim, sabe? Eu gosto muito desse universo inteiro que ele tá criando. Toda essa questão dos Parchemanos, toda essa questão é, de Alet Hakar, dos Aletianos, etc. Toda a questão de guerra, contexto de guerra. é, e tem uma parte muito pesada, inclusive, que o terceiro livro começa a abordar com muita frequência, tocar muito nesse assunto, né? Que, assim, tá se construindo, como eu não terminei o terceiro livro, eu não sei, mas pelo que eu tô entendendo, tá se construindo é, uma situação bem tensa por uma justificativa também pesada, tá ligado? O livro, todo esse universo de Caminho dos Reis, por si só ele é muito pesado, ele é muito trágico. Então, eu acho muito louco o quanto que o Brandon ele escreve muito bem, tá ligado? As descrições dele é muito boa. Às vezes ele faz umas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes ele coloca a percepção do personagem que está sendo descrito ali para detalhar uma situação. Então, às vezes, ele coloca o ponto de vista do personagem ao descrever alguma coisa. O que me deixa mais na imersão do bagulho, tá ligado? Isso eu acho muito interessante. Outro ponto que o Brandon, na minha opinião, acerta em cheio é quando ele começa por exemplo, é, a dar muita informação nos livros ali, nos capítulos, etc. E a gente tem os interlúdios, tá ligado? Porque tá avançando a história pra caralho, pá, 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 pum, interlúdio. O interlúdio funciona também, eu interpreto assim, né? Eu posso estar errado. Mas funciona como uma espécie de pausa, entre aspas, assim, do que tá acontecendo nos capítulos, para você ver o que está acontecendo em paralelo a isso, geralmente, sabe? Tipo, é uma história que tem no outro lado do universo ali, do outro lado do mundo de Caminho dos Reis ali. E uma outra perspectiva, tá ligado? É, Ou às vezes pega um personagem que você já conhece e aprofunda ele, tá ligado? É, Por exemplo, uma coisa que é muito incrível, que vai construindo muito bem, é os interlúdios dos Éssif, tanto no primeiro quanto no segundo livro, tá ligado? Pra quem não sabe, o Osesif é, é o assassino de branco, né? Que é muito, muito mencionado e muito importante nessa saga. Então, assim, é muito interessante no geral, sabe? Eu gosto muito de Caminho dos Reis. É uma trilogia de livros que não é só uma trilogia, né? Eu acho que tem 4 ou 5 livros ao todo. É muita coisa. Atualmente, a Sacramentadora pra mim tá sendo muito interessante, porque eu tô numa parte em que tá tendo muito plot. é, e E tá sendo muito foda, assim, sabe? Acompanhar a leitura e, e ver a progressão das coisas acontecendo. Seja de dar algum BO, tá ligado?
ou seja, do pessoal conseguir resolver algum problema, tá ligado? Eu acho isso tudo muito maneiro. A forma como o Brandon cria esse universo e descreve ele, pra mim é fantástica. Eu tô gostando bastante disso, eu acho muito interessante. Mas no final, é isso que eu tinha pra dizer hoje sobre Caminho dos Reis. Eu gosto bastante de ler é, esse, esse livro, né? Esses livros no geral. Tá sendo uma experiência muito boa, tá ligado? E muito provavelmente eu vou ler os outros livros do Brandon, que não, ele não tem só Caminhos dos Reis, né? Ele tem outros livros. Então vai ser interessante continuar essa saga de leitura. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Até amanhã e valeu. Falou, fiquem bem e até mais.